libero o perdão, é eu que sou liberto. Sabe por quê? Porque se eu perdoar, Deus me perdoará também. E quantas às vezes as pessoas estão presas porque não libera perdão. Independente da maldade, meu irmão, libera. Porque quem precisa ser liberto é você. Libera, custe o que custar. Diga para o Senhor, eu não consigo, me ajuda, que Ele vai te ajudar a liberar perdão. Esse é nosso Deus que nós servimos. Queria agradecer em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos estão chegando nesse momento através das redes sociais. Seja bem-vindo. Em nome de Cristo, Jesus nosso Rei, Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha através da rede social do Pastor Angildo, através do YouTube, através do Facebook, através da nossa web rádio, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em Uruçanga, no culto na casa do nosso irmão Jardel, bênção do Senhor, só bênção do Rei. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Jardel, que abriu essa oportunidade, a sua família e todos que aqui se encontram juntamente com a família URP. Deus abençoe a todos. A você que nos acompanha sempre, quero agradecer a Deus pela sua vida também. Você que tem se alimentado, você que está junto com a gente. Ontem mesmo ganhamos mais uma pessoa da igreja de outro lugar lá, irmão, que era legalista para Jesus. Sabe o que ele tem? Um canal monetizado. Ele escreve livros para vender. Ele escreve, meu querido, estudo para vender. Isso tudo é condenável diante da palavra. Ganhei mais uma alma para Jesus. Porque dentro do contexto ele diz: ide, anunciai o evangelho a toda criatura, curai enfermos, expulsai demônio, de graça recebestes e de graça dai. Não é só para curar enfermo de graça, não é só para expulsar demônio de graça, é levar isso aqui de graça. Aí eu sempre ensino: onde é que Jesus vendeu o evangelho? Me mostre. Onde é que os apóstolos venderam as suas epístolas? Mas o homem sagaz quer vender a palavra de Deus. A maior revelação não vem da boca do pastor Angil, de qualquer pastor. A maior revelação já veio da boca dele. Basta só a gente pregar o que está escrito e pronto. Essa já é a revelação. Mas o homem, pela sua torpe ganância, como diz a palavra, já virou moda. Eu quero escrever um livro. Eu quero escrever um estudo agora. Jesus deu o maior estudo da categoria de apologética. Não cobrou um centavo de ninguém. Tinha muito dinheiro para Jesus pegar, sabia? Tinha muito dinheiro para pegar. Ele disse assim: deixai tudo aí, que eu não quero nem peixe. Não quero nada desse aqui. Deixa tudo aí, que eu vou fazer você pescador de homens. Nem o dinheiro que Pedro poderia vender aqueles peixes, Jesus não quis. Jesus queria ensinar totalmente de graça. Aí Pedro recebeu por isso que eu digo, irmão, as maiores revelações da igreja está na igreja que não cobra a palavra de Deus. Sabia disso? Porque Jesus não cobrou um centavo pela revelação da palavra. E a revelação veio para os discípulos. Porque Pedro diz assim: Senhor, Tu és o Cristo. E o Senhor diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Foi o Espírito que te revelou. A igreja está perdendo a essência da revelação porque está vendendo o evangelho. A revelação vem quando não é vendida a palavra. Pedro recebeu de graça, por isso que recebeu do céu a revelação. A igreja está cheia de matéria e pouca do Espírito. É melhor a gente ter cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito tem lugar no céu, meu irmão, amém? Quem veio comer nessa noite, se coloca de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Ganhei mais uma alma para Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Está me acompanhando no Facebook agora. Evangelho de João, capítulo de número 4, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 4. Quem achou vai glorificando o nome santo do Rei. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 15 em diante. Quem achou vai glorificando. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 15 em diante, está escrito assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não venha mais e venha ter sede, e não venha aqui retirá-la. Disse-lhe Jesus:
vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Tome o teu assento, glorificando o nome santo de Deus. Glórias a ti, Pai. Eu não escolhi um tema para o sermão. Foi Deus que me deu o tema. Não tem quando você está passando uma prova e diz assim: Senhor, a prova é grande. Você não sabe que prova que nós passamos para vir fazer esse culto aqui. Depois o irmão Jardão vai ficar sabendo da prova. Tudo gera uma prova, porque você tem que ouvir a palavra, gera uma prova na vida do pastor. E prova, e que prova? Eu disse: Senhor, como que eu vou pregar a palavra passando uma prova dessas? Eu já vou te dar o nome do sermão. Aí eu falei para o pastor Gabriel já estava dando glória, assim: pastor, Deus é Deus na nossa vida, filho. Por mais que a gente passe a prova, a gente diz: Senhor, o que eu vou pregar hoje? Se eu estou passando naquela prova, que nem sei o que eu prego hoje. Ele disse assim: já vou te dar o nome do sermão, para tu ministrar a palavra. Ele me deu essa. Ela veio buscar a água, mas achou a fonte. Buscou a água e achou a fonte. A palavra de Deus diz que quando eles chegaram de um determinado lugar, o Senhor falou para os discípulos irem comprar algo. Só que o Senhor Jesus foi para o outro lado se encontrar com essa mulher samaritana, no poço de Jacó. E não era de costume o rabino conversar com uma mulher. Não é de costume naquele tempo, muito menos agora às vezes. Mas só que ele chegou lá, tinha uma mulher tirando água. E ele disse: dai-me de beber. E ela chegou para ele e disse: quem és tu para me pedir água? Quem és tu para estar me pedindo água nesse momento? Aí o Senhor disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede água, tu pediria água a mim, e eu te daria água. E nunca mais tu voltaria aqui pegar dessa água e ter sede. Aquela mulher chegou perante Cristo, o Filho de Deus, numa arrogância, prepotência. E ela começa a verbalizar com Cristo, dizendo: quem és tu? Um desrespeito para o Filho de Deus, chamando de tu. Aí Jesus diz: se tu conhecesse o dom de Deus. Só que é o maior dom de Deus, irmão? É conhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Posso passar uma matéria de cristão aqui para você aprender? A palavra de Deus diz que ninguém confessa que Jesus veio em carne se não for por intermédio do Espírito Santo. Ninguém confessa que Ele ressuscitou dos mortos se não for por intermédio do Espírito, que é a maior prova que o Senhor está contigo. Confesse. E se você não conseguir confessar, porque o diabo te acompanha. Sabia disso, não? Porque se você conseguir confessar essas palavras, eu confesso que Jesus veio em carne, ressuscitou dos mortos e ressuscitou o terceiro dia para a glória do Pai. Se você conseguir falar essas palavras, é porque o Espírito Santo de Deus te acompanha. Você sabia disso? As pessoas perecem por não conhecer a palavra. E um dom de Deus é esse. Por isso que quando manifesta uma pessoa, a gente já fala: pode falar aí. Que espírito é esse? Eu sou o anjo do Senhor. Eu sou o profeta que Deus enviou. Então confessa que Jesus veio em carne. Se aquele espírito confessar é de Deus, isso não é de Deus. E você também pode confessar: pastor, eu já tentei confessar, minha língua travou. Depois você vem aqui para nós destravar tudo, em nome de Jesus. Porque o crente tem que ser liberto para confessar o nome do Senhor. Tem que ser liberto. Aquela pessoa já chegou com arrogância, aquela mulher samaritana: quem és tu? Mas o dom de Deus estava ali perante ela. Aí o Senhor Jesus Cristo diz:
Se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água a mim, eu te daria. Água da vida. Sabe por que o ser humano às vezes sente uma vontade, uma sede? Fica incomodado, está sempre faltando algo dentro de si, porque ainda não foi preenchido pela fonte da vida. Porque a fonte da vida faz jorrar para a vida eterna. O que é jorrar pela vida eterna, pastor? Tu só almeja as coisas de cima e não as coisas de baixo. Jorra para as coisas eternas. Quando a tua alma, meu irmão, ficar inquieta pelas coisas dessa terra, é o sinal que a fonte não está em você ainda. Se nós partimos hoje, o que nós vamos levar dessa terra? A não ser a fé no Senhor Jesus, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Porque só aqueles que morreram com fé em Senhor Jesus ressuscitarão. A mulher chegou numa prepotência. Imagina o Senhor Jesus, mano, naquela calma, sentadinho na beira do poço. Se tu soubesse quem te pede, tu que pediu. Aí o Senhor começa a apertar, como faz na vida da gente também. Quantas vezes Jesus começa a apertar a gente para ver o que tem dentro da gente, já viu? Ah, Senhor, eu preciso disso, então eu vou te dar o que tu precisa. Só para ver o que está dentro da gente. Senhor, mas o poço é fundo. Como que você pode dizer que vai tomar dessa água? Jesus nunca pode ser chamado de poço, porque ele é uma fonte. E a testificação dessa fonte, que ela é viva, que ele foi dar uma passada lá, onde o povo jogava os enfermos dentro de uma fonte falsa. Mas a fonte verdadeira resolveu passar por lá. A fonte verdadeira resolveu passar pelo tanque. E estava o enfermo e o Senhor Jesus: o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu estou há tantos anos assim desse jeito, mas pede que eu vou te fazer. Toma a tua cama e anda. Mas o anjo disse que aparecia lá e agitava as águas. Mas um pastor é considerado um anjo de Deus. Quem está entendendo, glorifica. O anjo só não pisou naquela água, mas o anjo estava para o lado de fora. Ele era o sumo pastor, um anjo de Deus. Não era Miguel, como uma religião louca que inventa que ele é Miguel. Não, ele é considerado uma metáfora, um anjo do Senhor. Como diz no livro de Apocalipse, avisa aos anjos da igreja. Não um anjo com asa, é os pastores que lá estão. Não foi dado aos anjos para ministrar a palavra, mas foi dado aos homens. Os anjos até queriam, mas Deus não deu para eles. Deu para o ser humano cheio de falha. Olha como Deus é. Imagina os anjos chegando: Senhor, deixa eu ministrar lá. Não, tem muita perfeição em vocês. Eu quero os imperfeitos para usar para a minha palavra. Por que, Senhor, que o Senhor não envia nós? Porque eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Tá, Senhor, por que tu escolhe eles? Porque eu não vim para os sãos, para vocês, eu vim para os doentes. Às vezes você fica dizendo aí: eu não posso, eu não consigo. Você está blasfemando contra Deus. Você está menosprezando o poder de Deus. Pastor, eu não consigo me libertar desse pecado. Aonde está o pecado, superabundou a graça dele. Não menospreze o poder de Deus na sua vida, meu irmão. Não blasfema contra o Senhor. Sempre onde há um pecado, superabunda a graça de Deus. Basta você querer cair fora do pecado. Pastor, eu não quero viver mais. Jesus, eu não quero viver mais. A graça vai superabundar em você. Aquela mulher tinha algo dentro dela. Ela queria algo. Tinha uma perturbação. Imagina, queria um homem, não dava certo. Está igual a você pensando em se separar e ir para o segundo casamento, para dar certo. Olha quantas pessoas que depois que aceitaram Jesus, estão no segundo casamento. Pergunte para eles, você que está querendo se separar. Olha o pepino que é também o casamento deles, a prova. Vai cair na bobeira, eu vou me separar porque no segundo vai ser melhor. Casamento é prova para todo mundo, irmão. Cadê o casamento aí de vocês? É prova ou não é, meu irmão? Não tem, é prova para todo mundo. Então não caia na sagacidade do diabo e querer se separar. Porque talvez você vai passar lá na estaca zero e começar tudo de novo. Olha essa mulher.
Passou um casamento, não. Esse homem não me satisfez. Irmão, quando o homem e a mulher não tiver Deus, não tem homem que satisfaz uma mulher. Não tem mulher que satisfaz um homem, meu irmão. Sabe por quê? Não é com sexo que enche o coração da mulher. Não é com sexo que enche o coração do homem. É com o Espírito Santo de Deus. Porque se você tiver o Espírito Santo de Deus, quando você ficar velho que não tiver mais relação sexual, você vai compreender o seu cônjuge. Por que que os casamentos se acabam? Porque às vezes acabam as relações sexuais. E os casamentos se acabando com uma falácia dizendo: eu não amo mais meu marido, só porque faltou hormônio, só porque não tem mais relação sexual com a pessoa nunca amou. Isso não é amor. Foi só uma química do corpo de testosterona para poder querer fazer relação sexual. O amor vai muito mais além do que isso. O amor vai ser provado na sua velhice, varão que aqui está, na sua velhice, varoa. Essa mulher também provou igual. Oh, mas esse não me deu certo, eu vou para o outro. Eu vou para o outro, para ver se dá certo no segundo. Não deu. Quer dizer que o defeito estava em todos os homens que ela conquistou? Ou estava nela? Mas um dia chegou, como chegou no teu também. Quando você tiver hipocrisia no coração, Deus é expert em quebrar a hipocrisia no nosso coração. O defeito é minha esposa, o defeito é meu esposo, aquela mulher também. O defeito foi os outros que eu arrumei, mas aquele que quebra a hipocrisia estava sentado lá no poço de Samaria. Como é que pode? Tu não pode tirar daqui. Tu não pode, é fundo o poço. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Senhor, quem tu és? Chama o teu marido. Chama cá. Jesus, chama cá ele, que eu quero falar com ele. E Jesus sabia que ela não tinha um marido. Por isso que chamou, queria envergonhar ela. Eu não tenho marido. Jesus disse: dissesses bem. Jesus falou até a quantidade que tinha. Tivesse 5, nem esse que tu tem é teu. Todos aqueles que ela tinha arrumado não era dela. Era uma mulher da vida. Mas Jesus queria consertar o coração dela, preencher aquele vazio de dentro dela. Por isso que ele disse: se tu soubesse quem te pede água, mulher. Jesus estava dizendo, irmão, não é homem que preenche. Ela poderia perguntar assim: mas quem que preenche, Senhor? É o Filho do Homem. Tá, nem o marido preenche o meu coração, Senhor? Não, só o noivo pode preencher o teu coração. Olha você aí, casou e achou que relação sexual resolvia a sua vida. Não resolveu nada, se frustrou. Trabalhou, conquistou dinheiro, engalhou o barco. O dinheiro não preencheu o seu coração. Mas de repente você disse: o que que falta para mim? Eu vou buscar. Bateu na porta de cá Formosa, bateu na porta de lá mais bonita, bateu lá na porta da outra religião, a porta mais bonita. Aí viu que nenhuma preencheu o teu vazio. Aí foi bater naquela porta velha, sem aparência e nem formosura, aquela com tranelinha, aquela antiga, se lembra? Que era de tranela ainda. Você resolveu bater nessa porta. Mas será que Jesus está ali naquela porta? Mas será que ele está ali? Será que é nessa porta? Isaías falou sobre ele, que não tinha aparência nem formosura. E você resolveu testar e bater numa porta que não tinha aparência e formosura. Olha, você não preencheu o vazio que está dentro de você. A melhor coisa que ele faz na vida do homem é você. Quem teve uma experiência com o Espírito sabe o que eu estou dizendo. Aí faz aquele checkmate na nossa vida. Era isso. Encaixa ou não encaixa aquele quebra-cabeça aqui, ó? A gente sente, irmão. Eu senti. Eu que já joguei quebra-cabeça, eu sei como é que é. Você vasculha todas as peças e vira de um lado, e vira do outro, e vira de um lado. A hora que você virou, bateu na porta que não era formosa, você encaixou aqui dentro, era ele. Era a última peça do quebra-cabeça que faltava na tua vida, era Jesus. E você colocou aqui, ó. E você disse: era isso que eu precisava.
Era isso que eu queria. Quando eu aceitei a Cristo, em uma semana eu já me batizei. Por isso que eu digo, tem pessoa que espera muito tempo para se batizar. O pastor disse para mim, ó, quem se batiza, o nome está escrito no livro da vida. Você pode botar o meu, na outra semana eu quero o meu nome lá. Pastor, bota. Eu vou correr o risco. Eu disse, já vivi nessa vida desgraçada. Vivia no mundo. Vivia envolvido nas coisas erradas da vida. Os irmãos sabem por onde é que eu passei. Vivi torto. Mas tem um que é carpinteiro para endireitar tudo que é torto, né, irmão? Ele é o carpinteiro de Nazaré que endireita os tortos tudo. Uma semana, o pastor, vai ter batismo. Bota meu nome aí, pastor, que eu quero me batizar. Numa piscininha daquela de 1,99, que não tinha lugar. Aí todo mundo disse, tem que ser no rio, tem que ser na água, meu irmão. A prova viva que eu estou aqui pregando o evangelho, pode ser qualquer água, mas que seja na água, está batizado e pronto. A piscina era tão funda que eu tinha que me batizar sentado. Olha, se o batismo não valeu, eu quero aceitar ele como único e suficiente Salvador. Confesso, irmão, ele, confesso sim. Tirou algo aqui de mim. Quando eu sempre falo, eu me emociono, mas sabia? Quando eu falo nesse dia, eu me emociono, sabe por quê? Não tem ninguém que paga o que ele botou aqui, ó. A minha mulher nunca preencheu, as mulheres que eu tive na vida nunca preencheram, a minha esposa também nunca preencheu, meus filhos nunca preencheram. O dinheiro, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, Jesus me chamou para o evangelho. Aí eu vi, foi uma prova, eu gostei que Jesus fez isso comigo. Ele me fez eu provar de todo o dinheiro que podia comprar tudo que eu queria. E aquilo não preencheu. Aí eu cheguei numa congregação e disse, eu quero aceitar ele. Tudo encaixou aqui dentro de mim. Eu disse, eu quero. Eu quero esse Cristo para a minha vida. Marca o meu batismo. Mas sempre gosto de contar no testemunho. Quando eu vou me batizar, tem uma senhorinha velhinha, idônea. Ô irmão, tu vai se batizar se eu vou. Por que tu não espera um pouquinho? Por que tu não espera mais um pouquinho? Tu tem certeza, filho, que tu sabe o que tu quer? E acariciando a minha mão. Esse Senhor, eu sei o que eu quero ele, sabe por quê? Eu não sei dizer muito para a senhora, mas eu quero o Jesus dos crentes aí, ó. Sabe por que ele tirou algo de mim aqui de dentro? E o pastor dizendo lá, próximo, irmão, próximo. Eu disse, eu tenho que ir. Sabe quem estava falando comigo, irmão? Não era a mulher, é o diabo no corpo dela. Depois Jesus me mostra em visão, o próprio demônio dentro do corpo dela falando comigo, dizendo para me esperar um pouquinho. E eu esperar um pouquinho disso, um monte de gente está descendo para o inferno. Depois Jesus me revela em visão, depois de anos me revela aquela visão. Eu vou te mostrar quem estava no corpo dela. Coisa mais horrível, já falei várias vezes sobre isso. É igual aquele Venom. Igual aquele Venom com os dentes arreganhados, aquele lá é um demônio aquilo. Tipo aquele Ed do Iron Maiden misturado. Estava dentro do corpo dela. Ele no corpo e ela no corpo dele. Espera mais um pouquinho, irmão. Então não se espante quando um demônio chamar você de irmão e querer o teu mal. Não é porque chama de irmão que é irmão, diz assim, ó, quando você vai se batizar, tu vai aceitar Jesus, vai mesmo, tem certeza? Só não se desvia, mas aguenta firme com ele, que é a melhor escolha que tem. Isso é irmão. Vai. É a melhor coisa que tem na vida de um homem. Anda com esse Jesus mesmo. Anda porque é bom. Isso é irmão. Isso é irmão. Aí tirou algo de dentro de mim. Tirou algo da minha esposa. A minha esposa chegou lá. A minha esposa era bruta e ela era facada, tapa e coisa e briga. Aí o pastor orou por ela, orou por mim. Ela chegou em casa, olhou para mim e disse assim, que foi, amor, que tu está me olhando? Nunca tinha me chamado de amor na vida. Aí que eu me firmei em Jesus, disse, se eu quero esse Jesus, porque eu nunca ouvi da boca dela me chamar de amor. O que fez no coração dessa mulher? O que tem nisso? Eu, bem novo convertido, não entendia nada. O que ele faz dentro do interior do homem que faz uma mulher que não me respeitava, brigava direto comigo, trocava soco, uma vida desgraçada, e agora ele bota a mão na cabeça e ela, que foi, amor? O que tu está me olhando? Eu disse, meu Deus, eu nunca escutei da boca da mulher. Eu quero ser Jesus, agora que eu quero mesmo. Ô pastor, quando tiver aí, ó, lugar para ir, para orar, me chama que eu quero servir esse Jesus. Quero servir. Porque quando a gente entrega de coração, ele veio para mudar, irmão.
Ele veio para mudar. E dou testemunho assim, sabe quem desgraçou a nossa vida para entrar demônio na nossa vida? Sabe quem entrou? O demônio teve liberdade para entrar na nossa vida. Uma vizinha nossa. E ela não era de mal com a gente, por isso que tome cuidado com aqueles que se diz amigos seus. Tome bastante cuidado, se não for cristão, abre os olhos. Se não for cristão, abre o olho e consagre ao Senhor tudo que vier à tua mesa. Aquela mulher batia papo com a gente, nossa vizinha. Senti no coração trazer um bolo para vocês não querem um bolo? Sabe onde é que foi consagrado? Lá, não pode falar que agora é da cadeia, lá, naquele que cisca, lembra? Não pode falar que da cadeia agora, foi consagrado lá naquela desgraça. Aí o pastor, muito cheio do Espírito Santo, irmão, vou revelar, vocês estão assim porque comeram um bolo de banana. Meu Deus, eu comecei a tremer. E vou dizer mais, cataram uma calcinha da tua mulher no varal. E a missionária sempre dizia assim, amor, eu não sei onde é que foi parar minha calcinha. Eu fui procurar, ela foi lá e roubou para levar lá, para consagrar, para destruir o casamento. E uma mecha de cabelo da tua esposa também, ela conseguiu. E foi mesmo, estava tudo dentro disso. Aí você com o amigo do mundo. O amigo do mundo disse que eu vou vencer. O amigo do mundo disse que eu vou prosperar. Irmão, amigo do mundo, se não tiver o Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem Jesus, você tem que entender isso. Só que a gente não sabia, não tinha Cristo. Bolo para dentro, missionária. Nós estávamos prosperando. Conseguimos casa, conseguimos lote, eu consegui tirar a moto zero da loja, escolhi cor, vim montar, carro, ganhava super bem. Enlouquemos da noite para o dia. Não aguento mais essa empresa, não aguento mais essa vida. Aí, em vez da gente tirar a conta, perdemos a conta. Anos trabalhados, começamos a passar uma miséria. Aí você não entende que você quer cometer uma loucura, às vezes. Que às vezes foi uma obra que foi feita para destruir o teu casamento, para destruir a tua vida. Mas não esqueça, no mundo você não tem amigo, você tem amigo na igreja, que te diz assim, irmão, eu posso até não te dar uma palavra dizer que você vai vencer, mas pede uma oração para mim, que eu vou dobrar meu joelho e orar por você. Eu disse para meus irmãos, eu também não tenho costume de dizer, irmão, ergue a cabeça que tu vai vencer. Eu não tenho esse costume, é costume meu, mas peço oração. Os meus discípulos aqui sabem que eu tenho prazer de dobrar o meu joelho e orar por aqueles que me pedem oração, pelos meus. Mas eu não tenho costume, não adianta o homem ser hipócrita e dizer, Deus é contigo, mas não ter a vontade de orar de joelho dobrado. A palavra de Deus diz, não é para só a mim abençoar, mas é para mim orar um pelos outros. Então tome cuidado com as mulheres samaritanas da vida. Porque talvez que é o teu marido, que é a tua esposa, os samaritanos. Sempre quando alguém vier dar alguma coisa para você que não é cristão, Senhor, lhe dou graças a ti. Lhe rendo graças por isso aqui que chegou à minha mesa. E manda para dentro, filho. Toda comida consagrada é a Deus, vai ser para Deus. Porque você não peca pela consciência, disse Paulo. Se tudo que te oferecer no açougue não disser que é consagrado, mas se disser que é consagrado, você peca pela consciência. Mas se não for, dá graças a Deus. Amém, família? Aí Jesus diz, chama ele cá. Senhor, eu não tenho marido. Disseste-os bem. Aí ela diz, ela muda de opinião agora. Ela não fala mais tu. Ela diz, agora creio que tu és profeta. Como já muda. De uma hora para outra, agora está crendo que ela é profeta, porque revelou o coração dela podridão. Tem um recado para você, não precisa Jesus revelar minha podridão, eu tenho que saber que eu sou podre. E fui vendido para o pecado, por causa de Adão e de Eva, mas ele veio resgatar do pecado, amém, família? Eu tenho que ter essa consciência. Não vou servir a Jesus se Deus usar um profeta e dizer o pecado que eu estou errando. Não precisa Deus levantar um profeta para apontar o teu erro. O grande profeta dos profetas já está te vendo. Não esqueça disso. Se eu não temer a Deus, eu não vou temer ao homem. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não,
esse pecado consciente eu vou parar de fazer só se Deus levantar o pastor Angildo, o profeta Moreira, um outro homem, mulher de Deus, para falar. Não, você tem que temer primeiramente a Deus, porque o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Tu és profeta, Senhor. Aí o que acontece? A mulher fica impactada com aquilo, os discípulos aparecem e ficam chocados com aquilo, Jesus falando com uma mulher. Sabe por que estava falando com ela? Queria consertar dentro dela o que os homens não conseguiu consertar. Aí sabe o que aconteceu? Ela deixou Jesus de lado e correu para Samaria. Chegou lá e disse: eu conheci um profeta, falou tudo o que eu tenho feito. Mas só que ela não falou o que ela tinha feito. As pessoas têm medo e omitem as verdades, porque Deus revela o coração às vezes. Então fica um recado para nós: não seja hipócrita, meu irmão. Eu sempre falo para os irmãos, nós temos que ter caráter. Se pecamos, assumimos. Eu falei ali para o irmão Charles estava se aconselhando comigo e disse assim: pastor, eu me sinto bem se aconselhar contigo. Eu sinto que tu é um amigo, meu pastor. Assim, eu vou dar conselho de pastor e de homem para ti, irmão. Entendeu? Eu sei que passa na tua vida, amém? Eu sei, entendeu? Vou dar conselho. E Jesus também é um grande conselheiro. Jesus também é um grande conselheiro em nossa vida. Sempre nos deu esse conselho bom para a gente. Mas aquela mulher não. Aquela mulher foi e falou: ele me falou tudo que eu tenho feito. E o que ela tinha feito se ela não falou? Ocultou. Isso é que aconteceu no povo de Samaria. Já que ela não falou o que tinha feito, eles chegam lá e dizem assim: ó, nós viemos, encontraram Jesus, encontremos. Nós acreditamos no que ele falou, não porque tu falou, mas no que ele falou. Por que não aceitaram o testemunho dela? Porque ela não falou a verdade. E para a gente ser liberto não pode ter hipocrisia. Eu falei para o mano Charles, assim, irmão, tu me conhece. O dia que eu resolver deixar de Jesus, primeira vez que eu anunciar, vou anunciar para a igreja: não vou apacentar vocês mais, não vou ser mais pastor de vocês, vou me separar, vou para a zona, vou aproveitar meu tempo, vou para o mundo, porque eu sei que vou para o inferno. Sem hipocrisia nenhuma. Pior é o homem que acha desculpa nas coisas do mundo. Aí eu estou indo por mundo porque o A, o B. O homem pode te fazer mal, mas Jesus nunca vai te fazer mal. Se eu querer deixar Jesus, eu vou deixar porque eu quero, não porque que ele me fez mal. E tem que ter a consciência que eu vou para o inferno, porque ele nunca me fez mal. Sem hipocrisia. Mas o homem, nem nós, na nossa hipocrisia, eu não consigo ser por. Eu não consigo ser por. Sempre nós arrumamos uma desculpa. Já pensou se nós arrumássemos uma desculpa para vir aqui? Até falei para a missionária quando a gente estava vindo para cá, eu disse: amor, está vendo? Olha de tão longe que o irmão Jardel vem com a sua família para lá em Braço do Norte congregar com a gente. É para você ver que eles saem daqui de Uruçanga, vão lá congregar com a gente. Não vejo dificuldade. E a gente não pode achar também dificuldade, porque o Senhor tem nos abençoado. Tem dado um pé para a gente andar, tem dado um pé para a gente acelerar, tem dado uma mente para a gente pensar, para a gente rever os nossos conceitos. Aí eu fico imaginando, irmão, os discípulos perguntando o que ele conversou com ela. E não foi revelado para muitos, foi revelado para João o que ele conversou. O que eu aprendo com isso? Quando você resolve ouvir a palavra de um jeito diferente, não longe do pastor, mas aqui, ó, como ele ouvia, no peito, no seio, como ele disse. Sabe o que é seio? Aqui, ó, encostado nesse peito de Jesus aqui, ó, e bem do lado do coração, certo? Para ouvir as batidas do coração dele. Aqui no seio, ele ouvia aqui, ó, era amigo de Jesus. Foi revelado isso. Tudo o que ela falou foi revelado para ele. Para ele poder deixar escrito, para servir de exemplo para a gente. Quantas samaritanas e samaritanos da vida tem? Tentando arrumar algo para preencher o coração, mas ele veio como fonte da água da vida. Quantas vezes o diabo contra a tua vida tentou entulhar mentiras, falácias na tua mente, tentando fazer você compreender e aceitar
que você não é fonte por causa do seu pecado. E começa a jogar toda a mentira, todo o pecado contra você, e você não tem força para lutar. Ele te taxa como um poço, joga, tu já viu? Quando o poço está sendo inútil, tudo é jogado lá dentro. Um monte de coisa, gato morto, cachorro morto, lixo lá dentro. É assim que o diabo quer fazer com as pessoas, para não ter compreensão da palavra. Mas quando tem compreensão da palavra, aquele poço do diabo é quebrado. Por quê? Começa a aparecer uma fonte, e na fonte de Jesus Cristo, meu querido, não tem água parada, tem água de movimento. Por mais que o diabo tenta jogar o empecilho, ou as nojeiras dele, ou o lixo, a água está sempre em movimento. Quem limpa o lixo da tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que limpa, por isso que a tua mente está tranquila. Pastor, se eu ganhar dinheiro, amém. Se eu morrer hoje, amém. Se eu morrer semana que vem, amém. É o irmão que faz se chover para cima e chover para baixo, não está nem aí, ele quer ir para a glória. Esse é o cristão que quer ir para o céu. Não está nem aí. Sabe que prova já faz o cotidiano dele, não está mais nem aí. Uma prova menos, mais, só vai aumentar a sua capacidade de querer o céu. Você é uma fonte de Deus. Não aceita o que o diabo tentar jogar na tua mente. Não aceita o lixo do diabo. Tudo tem que jogar para fora. Já não basta o que ele escravizou a gente no mundo. Ditava a regra, dava de dedo na cara da gente. Tu vai fazer assim, eu quero que tu faz isso. Eu quero que tu fuma, eu quero que tu cheira, eu quero que tu faz o mal. E a gente obedecia igual um cavalo. Com a religião tem aí. Mas depois, quando a gente veio para ele, a gente não é mais um cavalo, a gente é uma ovelha. E sabe por que a gente obedece a ele? Não porque ele bota uma cela na gente, a gente ouve a voz dele. E a voz dele traz um contentamento para a gente, irmão. Ele disse, as minhas ovelhas eu conheço, e elas me conhecem e ouvem a minha voz. O pastor, ele pode estar lá no meio do mato, lá em cima, lá, ó. Ele pode não chamar, ele pode só assobiar, as ovelhas sabem que é ele. Eu mostrei um vídeo para missionário, eu disse, amor, vem aqui, que interessante isso. O pastor pegou a ovelhinha nova assim, ó, e botou num bercinho, quem conhece de ovelha sabe, e botou ela tipo num bercinho com a perninha aberta assim para vacinar. Eu disse assim, tá vendo, amor, como é a vida de ovelha? O pastor pega meio desajeitado assim, bota naquele cestinho para vacinar ela. Ela não faz assim, ó, nem isso ela faz, irmão. Nem gritar ela grita, mas bota um bode desgraçado lá para ver. Quer cabecear o pastor, quer chutar aquilo, não quer ser vacinado. Assim somos nós. Quando Jesus pega a gente para tirar, meu querido, pecado abaixo de vacina do Espírito Santo, a gente vai quietinho, como uma ovelha muda ao matador. Ele está vendo, amor, não é uma só, ele está pegando várias. Parece que ele se rende para o pastor assim, ó. Eu vou deixar porque ele vai me fazer o bem. Quantas vezes Jesus tem feito o bem para ti, irmão? Às vezes ele quer só vacinar a tua vida contra o pecado, e você às vezes igual um bode quer berrar contra ele. Por mais que você ache que o lugar é meio desconfortável, não grita não, é ele que quer te vacinar. Aí ele botava as ovelhinhas saiu tudo faceira. O irmão Jânio já trabalhou muito com isso também. Disse, pastor, eu já matei ovelha já, eu não abro a boca para nada. Ela morre não abrindo a boca para nada. E nós temos que aprender, irmão, isso, entendeu? Olhar para aquilo, para as metáforas que Jesus Cristo nos ensinou, e aprender a ser bom cristão. Uma ovelha, veja os vídeos lá de ovelha, você vai entender como você deve ser perante o Senhor, perante o teu pastor na igreja também. O pastor às vezes pega você de mau jeito, não é para te maltratar, é só para te vacinar também. O mais desengonçado que às vezes o pastor seja para pegar você, ele vai te vacinar. Ele não quer teu mal, quer te livrar das pragas do diabo. Porque pastor que é pastor, irmão, ele veza pela alma da ovelha, nunca vai querer o mal. E o que eu mais quero dos meus irmãos aqui, eu sempre vejo que eu prego, não tem um dia que eu não prego salvação, não tem um dia que eu não prego arrependimento, porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo, fazendo isso salvará tantos que te ouvem, quanto a ti mesmo. Eu quero ir para o céu também.
Eu preciso pregar arrependimento, porque eu sei se eu pregando, eu ouço o que eu estou pregando. Eu preciso ser salvo, eu quero ser salvo. Não é só você que quer entrar, eu também quero entrar lá, meu irmão. Você pode até ser a ovelha que eu cuido para Jesus, mas eu também tenho um pastor sobre a minha vida, que é Jesus Cristo. Às vezes quando eu falo para os irmãos assim, Jesus falou comigo, eu ouço a voz dele, irmão. Eu ouço a voz dele, eu ouço ele falando comigo. As minhas ovelhas são testemunhas. A maioria dos vales que eu passo, eu aviso tudo antes, igual a Jesus, é assim ou não é? Aí Jesus sempre falou assim, ó, eu estou falando isso para que quando aconteça, vocês creais em mim. Todo vale que eu passo, eu digo, irmão, estou me sentindo mal, estou angustiado, o que vocês vão fazer contra mim? Eu tive um sonho, Jesus me mostrou no sonho, tudo não acontece, irmão, acontece certinho. Tudo certinho, sabe por quê? Porque eu creio que eu sou um pastor de Deus, entendeu? Eu creio que eu sou um homem de Deus. Depois que eu entendi o ministério do que Cristo Jesus me chamou, eu comecei a entender que aquilo que Ele fez dentro de mim já tinha um propósito. Vou dar o testemunho para os irmãos que nunca escutaram isso. Meu pai tinha morrido faz 2 anos, no meu aniversário ele morreu dia 4 de novembro. Os irmãos sabem, nós estávamos na pizzaria, eles pagaram lá um lanche para mim na pizzaria, fomos celebrar uma felicidade, não foi? E bem naquele dia o meu pai partiu. Eu de um lado festejando sem saber, cheguei em casa a notícia, o teu pai partiu hoje, no meu aniversário. E nós queremos que tu faz o enterro dele. Convidei a igreja, agradeço a igreja por estar lá. Eles ficaram assim de boca aberta, que a igreja me acompanhou. Aí cheguei lá, uma tia minha ficou sabendo que o meu pai, o Nereu, tinha um filho pastor. E essa minha tia, quem é o filho dele? Esse é o Angildo. Ele é pastor, então se cumpriu. Então ela começou a cair em lágrimas. Sabe por quê? A minha tia ouviu da boca de um profeta. O profeta profetizar na vida da minha mãe, que não tinha filho. A minha mãe estava sentada, que o meu pai não deixava ela entrar numa igreja cristã. Ela estava na calçada fumando cigarro, junto com a prima minha. E a minha prima falou também a mesma coisa. E o profeta saiu da igreja, pregando a palavra como se fosse aqui, saiu daqui e foi lá. Encontrou a mulher e disse assim, ó, o que sair do teu útero vai ser um pregador da minha palavra. Por isso o que eu prego aqui, eu creio que é de Deus, irmão. Porque é a palavra de Deus. Aí tudo se encaixou, eu disse para os meus irmãos, tudo se encaixou, não preciso mais de nada. Eu sempre tinha uma dúvida, por que Jesus usava a boca dos profetas? Todavia que eu ia para um canto orar, eu disse assim, eu vou lá para Lauro Miller orar. Ô, irmão, deixa eu orar no monte, porque eu sou pastor de monte, os irmãos sabem, nós temos até uma congregação no monte. Foi profetizado ou não foi, meus irmãos? Jesus vai nos dar um monte, com um lugar bem difícil para chegar, só vai chegar lá quem quer ser adorador. Aconteceu ou não aconteceu? Tudinho. Nós temos uma congregação no pé do monte. Aí eu gostei sempre de monte. Ô, irmão, deixa eu orar aí no Lauro Miller com vocês. Cheguei lá, os profetas profetizando, falando tudo a mesma coisa. Quando eu cheguei lá em Lauro Miller, um católico queria comigo, eu vou dar um testemunho aqui para os católicos que eu vi. Levei nesse dia, um católico de tanto torrar minha paciência. Ô, irmão, deixa eu ir, eu não era pastor. Deixa eu ir, irmão, contigo. Eu disse, rapaz, lá, rapaz, tem que estar preparado, hein? Nem conheço os irmãos lá, mas vamos embora em nome de Jesus. Chegou lá, irmão, na hora que nós estamos subindo assim um monte, os irmãos já catou um violão e vamos adorar e vamos e tal. Já tinha os irmãos e já começou a clarear tudo aquele negócio. A árvore já clareou. Eu disse, meu Deus, pai, que isso, papai? Olhei a largatixa já brilhou também. Eu disse, meu Deus, que isso? Hoje vai ser manto nesse lugar. Vamos lá, eu gosto desses mistérios. Os irmãos me acompanham, já viram os mantos na congregação com a gente? De irmãos descendo assim no meio da capoeira, assim, irmão. Eles subiam mais rápido que descido. Eu dizia assim, eu ficava parado e olhando. Eu disse, meu Deus, quando eu contar para os outros no futuro, eles vão dizer que eu estou louco. Os irmãos andam no meio do mato, no manto, com Jesus, e não tropeçam num fio de cipó no escuro. Nem cai. Parece que tem uma lanterna na frente dos olhos. E a gente às vezes vai andar, cai. O que eu vou dizer para os meus irmãos? Vou dizer que eu estou tudo louco. Aí você vai dizer para as pessoas que não entendem o mistério de Deus, tudo lumia. Já vi irmão no manto,
Só se vê para quê? Eu também. Eu olhei e quase não acreditei também. Subi um monte, tudo clareando. Cheguei lá e vamos orar, aquele escuro total. De repente eu senti uma irmãzinha, saiu de lá e começou a profetizar. Profetizou num, a roda fechando assim. Daqui a pouco eu senti ela na vida de um pastor que eu conhecia, que era o pastor Israel. E eu sabia que ela era pastor, mas ela não sabia que ele era pastor. Mas Deus sabia no coração dela que era pastor. Ela apontou o dedo na cara, eu só olhei um vulto assim, ó. Daí pegou a claridade no meio da lua, ela dando de dedo na cara dele e dizendo assim, ó: eu vou cobrar as almas que eu te colocar nas tuas mãos. Eu gelei, meu irmão. Eu gelei, fui para trás assim, eu disse, vai sobrar para mim. Larguei a mão do irmão aqui, o pastor já caiu lá. E eu fui para trás assim devagarinho, eu disse, vai sobrar para mim, vai revelar tudo que eu tenho aqui dentro também. Eu fui para trás e engalhei numa árvore. Na hora que eu engalhei numa árvore, eu senti os passos dela passando por mim. Eu disse, meu Deus, aquelas irmãs do coque. Eu disse, passou por mim, eu disse, ufa, glória a Deus. Ela pegou o católico aqui, sabe o que ela disse para o católico? Isso vale para você que é católico. Ela não sabia que era católico. Era o braço direito do padre que trocava violão. Braço direito do padre que tocava o violão. Ela apontou o dedo na cara dele e disse assim, ó, eu vou te tirar daquele covil de demônios que você está lá. O que o livro de Apocalipse fala? Ei, que é sinagoga, covil de demônios. E aí? Eu disse, aí que eu tentei mais para trás, não deu. Só senti um vulto assim, ó. Ela veio, abriu o olho, ela já estava com o dedo na minha cara. E tu, não tenta te esconder também, que eu tenho um grande chamado na tua vida. Meu Deus, Pai. E eu queria fugir, não dela sabia até que eu queria fugir. O Senhor revelou para ela. Mais uma que revela. Daí não era só profeta, era uma profetisa. Que tem um grande chamado na minha vida. Todos os profetas falaram só isso. Eu tinha entendido, que grande chamado é esse? Que grande chamado é esse que esses profetas falam? Que grande chamado é esse? Aí tudo vai se encaixar quando a minha tia disse, a tua mãe recebeu, filha. Minha mãe também é falecida. A tua mãe recebeu uma profecia quando ela não estava grávida de ti. E sabe o que a minha mãe falou, filho? Foi uma luta para ganhar tu. Tu nem sabe o que eu passei. Eu quase morri, tu morreu também. Os irmãos já viram que eu tenho um amassado no crânio, quase não aparece aqui, ó. Mas meu crânio é quase rachado aqui, ó. A costela da minha mãe estava me matando. Parece que eu estava saindo da outra costela da Eva lá também. Estava me matando. Ela disse, nem sabe, quase tu me matou e eu matei tu. Aí depois que eu me converti, eu vi assim, irmão, quem tem promessa passa a prova até no útero, irmão. Passa a prova. Mas eu quero dizer para você, se Deus tem promessa na gente, tudo vai se cumprir, meu irmão. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir na nossa vida. Depois, mais tarde, eu aceito Cristo. Ele coloca aquela fonte dentro de mim. Aí tudo se encaixou perfeitamente. Hoje eu sei, eu fui chamado por Ele para pegar a palavra dele. Eu fui buscar água e achei uma fonte. Eu já estou encerrando. É por isso que eu sempre cobro dos meus irmãos, meus discípulos que eu estou discipulando. Novo convertido, a gente tem que ter paciência. Meu pastor nunca chegou na minha casa lá, era cheio de imagem. Eu só convidava ele só olhava e não falava nada. Mas o dia que eu disse para ele assim, pastor, dá para tu dar uma visitinha na minha casa e tira tudo que não presta? Aí ele ficou daquele jeito na liberdade. Então, irmão, se você quer saber da verdade das coisas, pergunte. Amém? Pergunte. E se a pessoa te perguntar, fale. Senão fique em silêncio para não chatear. Amém, família? Deixa paciência com aqueles que vem para a igreja, vem buscar a presença de Deus.
que o pastor nunca falou para mim, entendeu? Eu fui deixando gradativamente. Quando eu me batizei ainda, depois eu tomei uns tragos ainda. Tomei, depois de batizei, mas depois eu comecei a ver, opa, mas a gente na nossa santidade não. O irmão se batizou, fumou um cigarro. Nossa, já está condenado ao inferno, irmão. Eu estou aqui para dizer, irmão, que eu fui liberto gradativamente. Tem pessoas que aceitam a pessoa para se batizar depois que se libertam. Então não precisa se batizar, então. Para que vai batizar depois? Os apóstolos estavam todos libertos para Jesus batizar. Um doido só queria cortar a orelha. O outro doido que João Batista batiza, só pensa em dinheiro. O outro doido era um ateu, era ou não era? Não, espera o ateu aí se converter esse ateísmo, João Batista. Depois tu batiza ele, porque é pecado. Quem é um ateu? Você sabe, né, irmão? Quando Jesus estava lá, reunido, ele mostra assim o documento. Ele nunca vai estar numa reunião. Sabe por quê? Porque desacredita da presença de Deus. E a gente também às vezes vive uns Tomé da vida. Mas Tomé foi batizado, depois entrou para o ministério de Jesus e deixou de ser Tomé anos depois. Por isso que não aceite uma religião maldita, sem princípios bíblicos. Não vai participar da ceia, porque isso e aquilo, arruma um monte de pretexto. Se batizou como os discípulos, se aceitou Jesus como Salvador, se ainda não acredita muito em Cristo, por que não dá ceia para a pessoa? Se está nos princípios bíblicos, a ceia não é da igreja de Jesus. Quem concorda, dão glória. Não é da último revivamento, não é de igreja nenhuma. Só princípio bíblico. Se batizou, caminhou com Jesus mesmo não liberto. Os discípulos não estavam libertos para participar da ceia. Participaram da ceia, cortou a orelha de Malco. Participou da ceia, negou Jesus. Participou da ceia, não estava na reunião dos santos. Quando Jesus chegou aqui, apresentando as chagas, ele disse: meu Deus, Deus meu. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aqui, bota a mão aqui, Tomé. Aqui, seja crente. Bota a mão aqui na chaga. Para tirar a incredulidade do crente. Muitas vezes a gente precisa mostrar as cicatrizes que a gente tem de batalha. Bota a mão aqui, Tomé. Se não está feliz aqui nos pés, bota aqui que tem mais uma aqui, uma chaga aqui. Ele disse: Deus meu Deus. É esse que participou da ceia. A igreja débil quer proibir as pessoas. Dentro do parâmetro bíblico, sim, participa da ceia. Não está 100% liberto. Se perguntar para um pastor, pastor, no decorrer dessa caminhada de 50 anos, tu nunca pecou? Se ele disser que não, é um mentiroso, vai para o inferno. Todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Paulo mesmo fala sobre isso. Todos são pecadores, do qual eu sou o principal. João fala: aquele que diz que não tem pecado se faz. Se eu perguntar para você, você já pecou na caminhada, sim ou não? Aí o pastor quer dizer: depois que eu aceitei Jesus, nunca. Pode ser até os pecados conscientes, de mentir, essas coisas, mas tem muitas coisas que é tão rápido na cabeça que às vezes você peca. Uma pessoa te faz o mal, às vezes você faz: quase que eu virei ateu agora. Já queria matar a pessoa, já pecou. Pronto, já pecou. Já se tornou um homicida. Tem ninguém, irmão, que não dá um furo com Jesus. Pastor, tu já deu? Por isso que eu estou aqui pregando, que eu preciso ser salvo. Não tem nenhum santo aqui, meu querido. O mais santo aqui no meio de nós é Jesus só. O resto é tudo santo igual. Precisamos da graça dele. O que nos distingue só é chamado. Amém, família? Claro, eu procuro não pecar os pecados conscientes. Mas às vezes é tão rápido na mente da gente que a gente às vezes dá vacilo. E se não é a graça de Deus? É só para provar para a gente. É Jesus falando para mim assim: filho, tu precisa de mim ainda.
por mais que tu se santifica, não adianta, filho. Não adianta. Amém? É pela graça. É pela graça, de graça sois salvos. Amém, família? Por isso que nós temos que morrer lutando contra o pecado. Amém? Você também buscou a água e achou uma fonte. Aplauda o nome santo do Senhor. Glória a Deus, Pai. Glórias a Deus. Posso orar por você? Você vai vir aqui à frente, estarei orando por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Bota um louvor aí para nós.